Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vamos conversar a respeito do Redmi Note 10. Minhas considerações finais, prós e contras. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Uma observação, este aparelho foi cedido pela minha loja lá no Instagram, Megatech Phone. Sigam lá para dar aquela moral, ou se preferirem, link de compra no site da Amazon Brasil também. Bom, eu estou usando o aparelho já tem um bom tempo. Já vai fazer uns 2 meses já com esse aparelho. Então, posso dizer o que eu mais gostei e o que eu menos gostei no aparelho. Bom, eu selecionei alguns pontos. Vamos começar falando dos pontos negativos. Os pontos negativos, bom, principalmente sujeira na traseira dele, porque é um policarbonato liso, é muito bonito. Porém, se for usar sem capinha, se é que tem alguém que usa sem capinha, ele vai sujar facilmente. Mas isso aqui é contornado usando uma capinha de proteção. Outro ponto também, ainda sobre o seu design, em relação aos modelos anteriores, ele regrediu. Ele vem com Gorilla Glass 3, ou seja, na prática, teoricamente, ele é mais frágil, a sua tela, contra quedas e impactos também. É um Gorilla Glass 3, sendo que o modelo anterior vem com Gorilla Glass 5. Corte de custos, né? Não existe milagre no custo-benefício. Outro ponto também, que eu não gostei tanto assim, a sua câmera frontal, à noite. De dia, ela consegue resultados equiparáveis ao Poco X3. É uma câmera frontal realmente boa de dia. Agora, a sua câmera nativa à noite, ela não consegue resultados tão interessantes assim. Eu tenho algumas fotos lá no vídeo de análise, vocês podem conferir certinho. Eu vou deixar num card passando para vocês verem esse vídeo. E vocês vão ver assim, poderia ter uma definição um pouco maior, mas assim, tá ok pela categoria do aparelho. É um aparelho intermediário. E junto a isso, é a sua velocidade. É um aparelho intermediário. Não tem como exigir que seja realmente o aparelho mais rápido do mundo. Estou iniciando algumas aplicações aqui. Ainda bem que esse aparelho ele tem a versão com 6 GB de RAM. O meu é a versão com 4 GB de RAM. Então se eu abrir um monte de aplicativos em segundo plano, quiser voltar para algum jogo, por exemplo, ele vai fechar. Agora, aplicativo de uso diário, WhatsApp, Facebook, é muito difícil ele fechar. Porque 4 GB de RAM é realmente o mínimo que todo smartphone tinha que ter para funcionar bem. E assim, pelo fato de ser um aparelho intermediário, ele dá conta de rodar a maioria dos jogos, porém aquela. Fique advertido que nem tudo vai rodar no máximo. Infelizmente ele tem as suas limitações. Por exemplo, iniciamos aqui o Call of Duty, que é um jogo aí bem interessante para testar sua performance. Ele até consegue rodar com os gráficos mais altos, porém, assim, não se acostumem em rodar tudo no máximo. Vou colocar tudo literalmente aqui no máximo para realmente exigir. É um aparelho valente? É. Tem um vídeo de teste de jogos pesados, ele dá super conta, porém não é tudo que você vai rodar no Ultra. Vocês sentiram um leve engasgozinho ali, ó. Um lagzinho ele deu ali. Porque tá rodando no Ultra. O mais interessante é reduzir pelo menos um pouco a qualidade gráfica em alguns jogos mais pesados. Mas é um aparelhinho valente, viu? Rodando COD aí, um Free Fire mesmo, ele vai rodar no Ultra. Porque aqui é um jogo que já exige um pouco mais do dispositivo. Tanto é que se a gente vai ver a taxa de quadros por segundo, o aparelho está rodando ali numa casinha bem interessante. 59. Ele consegue até mesmo atingir os 60 quadros por segundo rodando no máximo. Mas não se acostume. Não é todo jogo que você vai conseguir rodar assim com gráfico no máximo. Outro ponto também. Bom, eu vou criticar NFC. Cadê? NFC é o sistema de pagamentos, né? Por que eu falo assim? Porque tem versões do Redmi 9 que é um aparelho bem mais em conta que tem NFC. Não é todo mundo que usa esse recurso, mas
é um ponto que alguns aparelhos mais em conta têm. Outro ponto também é bom e é ruim ao mesmo tempo. Aqui a gente já vai começar falando dos pontos positivos. A bateria do aparelho. Ela aguenta, mas também não aguenta. No uso com 4G ativado, GPS, WhatsApp, Facebook rodando tudo sem parar, uso intenso mesmo, sem sair do smartphone. Eu consegui um uso de 6 horas, usando o tema claro. Porém, por que eu falei que é bom e é ruim ao mesmo tempo? Eu consegui acabar com essa bateria em 6 horas. Em média foi algo em torno de 7 horas. Agora, usando o modo escuro, cara, essa bateria aqui aguentou demais. Porque como a tela é AMOLED, o preto está realmente preto, o pixel está desligado, a bateria dele durou facilmente 8 horas. Eu consegui até mesmo 9 horas de uso. Porém a média foi pelo menos 1 hora a mais em relação ao modo claro. Então tudo depende do que você está visualizando. YouTube mesmo, o pessoal até duvidou. O aparelho ele conseguiu 14 horas e 20 minutos. Tem um teste de bateria também no aparelho, se vocês quiserem conferir. Mas é aquela, quem tem esse tipo de aparelho com tela AMOLED, vai usar tema preto. Então, para aguentar mais também, né? Agora um ponto que eu fiquei. Como assim, Xiaomi? Como assim? O Note 7 ele tem essa barra transparente. O Note 8 e o Note 9 tem. Eu não entendi porque vários modelos da marca estão com essa barra cinza. Eu tenho aqui um exemplo. O Poco X3 Pro. Olha que barra linda. Que barra magnífica. Esse efeito translúcido. Aí a Xiaomi vai e coloca no Note 10 essa barra feia cinza. Não dá pra entender uma coisa dessa, sinceramente. O que, assim, dentro das linhas dos aparelhos mais recentes, estão todos assim. Então, criticar no modo geral, né? É porque eu falo assim, pô, ele tem hardware pra suportar esse ponto, porque o Note 7 ele tá com a barra transparente. Então é um ponto que eu fiquei, meh, como assim? E eu até assumo pra vocês, foi difícil encontrar pontos negativos nesse aparelho, porque ele tem muito mais pontos positivos, que é o que vamos falar agora. Bom, primeiro ponto, isso aqui, pelo fator da tela AMOLED, temas, isso aqui para os mais íntimos, Glance, Always On Display, tela sempre ativa na tela de bloqueio, eu gosto de deixar ativado, sempre deixei, e tem vários temas, espaço, astronautas, se quiser colocar assinatura, tem muitas opções para diferenciar aí, que com certeza você vai enjoar com o passar do tempo e vai querer usar um negócio diferenciado. Vamos ver. Aí que bacana, mostra a bateria também e não gasta energia porque a tela é AMOLED e o preto tá realmente desligado o pixel. Então essa é uma função que eu gostei demais no dispositivo, não tem como negar, é muito bacana. Outro ponto também, quando receber uma notificação, eu posso colocar para ele ficar azul, vermelho, luz. Olha isso daqui que sinistro, vou deixar esse aqui bem diferenciado. Então ele tem esses recursos bem interessantes pelo fato da sua tela AMOLED. E aproveitando quanto a tela desse aparelho, a Xiaomi fala que são 450 nits. Correto. Porém, é mais do que isso. Tem vários testes aí profissionais que estão apontando que essa tela ela consegue ir muito além de 450 nits. E de fato, porque eu tenho um Poco X3 Pro aqui que também são 450 nits. E essa tela aqui é muito bonita mesmo. Fora que ela ainda suporta o HDR10, ou seja, vídeos no YouTube você tem aquele contraste dinâmico. É um aparelho bem completinho também, ainda mais aliado ao quesito som do aparelho. Olha que coisa linda a tela deste aparelho. 1080p, qualidade máxima, 60 quadros por segundo. Realmente uma tela muito bonita mesmo. Tem comparativo aí com o Poco X3 também no canal e dá uma boa diferença, viu? Preto, realmente preto, é uma tela magnífica. A qualidade dela dispensa comentários. E ainda sobre o som, pelo fator som estéreo, e vale lembrar que não é aquele som estéreo fuleiro,
É um som estéreo realmente bom. Chega muito perto do Poco X3, muito mesmo, para não falar igual. Ele tem um áudio um pouco mais agudo. O Poco X3 ele é um pouquinho mais alto e um pouco mais grave porque é um aparelho gamer, mas a qualidade sonora tá muito boa. E pelo fator da tela ser AMOLED, isso impacta todo num conjunto. Como é uma tela que exige menos espaço para ser montada, então vocês já perceberam, o aparelho ele é bem compacto, é um aparelho fino. São 6,43 polegadas de tela, é um aparelho realmente compacto. Não é um tijolão na sua mão. Eu vou dar um exemplo aqui. Tenho o Poco X3 na minha mão. Olha o tamanho da criança. No vídeo assim nem parece uma diferença tão grande assim não. Mas pessoalmente, cara, dá muita diferença. São 6,67 aqui. Questão de peso também, o Note 10 está na casa das 170 gramas. Um Poco X3 está na casa das 215 gramas. Ainda tem a questão que ele é leve, ele é compacto. É um aparelho que tem uma ergonomia muito boa, realmente. Ainda sobre a bateria do dispositivo, como eu falei, algo em torno ali das 7 horas, com um tema branco, com um tema escuro em torno das 8 horas. Agora na reprodução de vídeos no YouTube, cara, eu consegui fazer 14 horas e 26 minutos. Porque tem cores pretas também, tema escuro. Então o aparelho consegue ter um gerenciamento de energia muito bom. Ainda tem esse ponto. E o carregador dele também, 33 watts, o aparelho carrega em um pouco mais de 1 hora. Realmente rápido. Ainda tem esse fator Android 11. Então o aparelho já vem bem atualizado, apesar de ser um lançamento. Já está pronto para o futuro, né? Ter uma longevidade muito boa. E o que eu posso destacar, porque vários aparelhos não estão vindo com isto. Felizmente, a entrada para os fones de ouvido está normal aqui, USB-C também. Infravermelho, o aparelho ele não deve nada aos seus irmãos. E ele também tem o slot para o cartão de memória, mais os 2 chips. Então, se você quiser usar 2 chips e cartão de memória, você usa. Não é igual certos aparelhos aí que você tem que ficar fazendo escolhas. Bom, para finalizar, a câmera do aparelho. Minha opinião. Bom, é uma câmera decente, ela chega muito perto do Poco X3. Na verdade, é muito parecido com o Poco X3 Pro. Eu só não vou fazer um vídeo comparando a câmera deles, porque são aparelhos de preço totalmente diferentes. Mas eu já adianto que basicamente é a mesma coisa. É muito parecido mesmo. Lógico, o vídeo ali vai dar uma diferença, mas a foto em si é muito parecida. Tem aqui uma foto com a resolução de 48 megapixels. Você precisa da resolução, ele vai te oferecer resolução, porque é uma câmera digna, é uma câmera decente. Você precisa, você tem. Aqui é uma foto normal com HDR, aqui é uma foto com a lente ultra-wide. Eu nem posso criticar, a câmera dele sofre à noite. Lógico, ele vai sofrer um pouco mais, porque é um aparelho intermediário, isso é questão de lógica, né? Mas as câmeras deles me surpreendeu, viu? Todas as suas lentes. E basicamente é isso que eu posso comentar a respeito de considerações finais, prós e contras. Também tem o vídeo completo aí no canal da análise do aparelho, sem dúvidas. É um aparelho muito bem acertado. Foi até difícil achar pontos negativos para falar do aparelho. O único ponto que eu posso falar assim, seria o meu aparelho de uso principal mesmo. Eu quero ficar muito tempo com ele. Quesito processador. Sem dúvidas, no meu caso em específico, que eu exijo muito do dispositivo. Para mim, se ele tivesse um processador, pelo menos o Snapdragon 732, tava lindo. Seria perfeito, porque esse aparelho ele é muito bem acertado mesmo. Agora, a questão de processador, vocês viram. Não é o aparelho mais rápido, mas também não é uma tartaruga toda. É um aparelho intermediário. Não tem como exigir que vai ser o mais rápido. E jogos não são todos que vai rodar no Ultra. Um Free Fire, um COD você consegue rodar no Ultra. Mas um Genshin Impact, por exemplo, você já não consegue. Um Ark. Então tudo depende do jogo. Para ele ser perfeito, na minha opinião, era só ter um processador mais parrudo. Que rodasse tudo isso aí, seria perfeito. De resto, é um aparelho
muito bem acertada. Então vai depender muito do seu uso para ele ser perfeito ou não. Beleza, galera? Então basicamente essa é a minha opinião a respeito do Note 10. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça daquele like. Ai!